Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe quando foi criado o chocolate? E quem inventou o sanduíche? Sabe quando foi criado o sorvete de casquinha? Então prepare-se, porque essas e outras perguntas estão no nosso quiz sobre comidas e bebidas. Chame quem estiver aí perto de você para participar desse quiz. Sejam bem-vindos ao Quizzes e Puzzles, o canal que vai testar os seus conhecimentos sobre vários assuntos, como esportes, cultura, religião, entretenimento e muito mais. Aproveita e já curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. No último quiz sobre BBB, a resposta da pergunta bônus era a opção C. O BBB 19 foi o recordista de expulsões na história. Foram 3 os participantes expulsos. O primeiro foi Fábio, que nem chegou a sair do hotel, pois havia mentido sobre trabalhos realizados. Ele era garoto propaganda de uma marca de roupas. O segundo eliminado foi Wanderson, por causa dos desdobramentos das acusações de 3 mulheres, que envolviam estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor. Todas essas declarações foram feitas pelas mulheres após a entrada dele no reality show. E a terceira eliminação foi a de Ariane. Ela foi punida por empurrar a amiga Paula durante uma festa, faltando 2 dias para a final do programa. Zileia Lopes foi a única que comentou a resposta correta, conforme as regras da pergunta bônus. Mandou bem! Continue participando com a gente! Nesse vídeo, teremos 15 perguntas sobre fatos e curiosidades sobre comidas e bebidas. Então, vamos começar o desafio de hoje? Pergunta número 1. Em que ano foi inventada a Coca-Cola? Vamos conferir a resposta? Em 8 de maio de 1886, o farmacêutico Dr. John Stitt Pemberton produziu o xarope com a fórmula da Coca-Cola e levou uma jarra do novo produto pelas ruas até a Jacobs Pharmacy, onde amostras foram vendidas a 5 centavos o copo. A fórmula da Coca-Cola e a marca foram compradas em 1889 por Asa Griggs Candler, que construiu a empresa The Coca-Cola Company em 1892 em Atlanta, nos Estados Unidos. A bebida chegou ao Brasil em 1941. Atualmente, a empresa fornece mais de 500 marcas em mais de 200 países e serve 2,1 bilhões de doses por dia. Pergunta número 2. Qual prato típico paulista é baseado em farinha de milho flocada? Vamos conferir a resposta? O cuscuz paulista é um prato da culinária brasileira e da culinária paulista, criado a partir do cuscuz berbere, que foi modificado por influências indígenas e de imigrantes portugueses, espanhóis e italianos. Seu ingrediente principal é a farinha de milho, que é mais grossa e flocada, comparada com a farinha usada pelo cuscuz nordestino. Pergunta número 3. Qual é a origem da palavra sanduíche? Vamos conferir a resposta? A história mostra que o nome dado a essa comida teve origem na vida de John Edward Montagu, o 4º conde de Sandwich, que era uma pessoa apaixonada pelos jogos de cartas e que não queria parar de jogar para almoçar ou jantar. Certa vez, em 1762, ele pediu para seus empregados cortarem uma fatia de carne e colocá-la entre 2 fatias de pão. Assim, nasceu o primeiro sanduíche da história. Pergunta número 4. Em que país surgiu a pizza? Vamos conferir a resposta? A pizza que conhecemos e consumimos atualmente tem origem numa receita produzida na Itália, mas ela surgiu com os egípcios, que desenvolveram uma massa bem fina e de forma circular, chamada pão de Abraão, ou simplesmente pícia, palavra que deu origem ao nome que conhecemos hoje. Pergunta número 5.
Qual é o prato típico de Belo Horizonte? Vamos conferir a resposta? O caol, prato que leva as iniciais de cachaça, no caso eles colocaram o K para dar um charme, pro nome, arroz, ovo e linguiça, foi criado em 1938 no restaurante Café Palhares, que funciona no centro da capital mineira até os dias atuais. Hoje em dia, novas opções de caol são oferecidas aos clientes, que podem escolher outras carnes, entre pernil, língua, dobradinha, carne cozida, além da linguiça, que é a versão oficial. Pergunta de número 6. Qual bebida é produzida através do agave azul? Vamos conferir a resposta? O agave azul, que é um fruto bem parecido com o abacaxi, só que muito maior, é cultivado para a produção de tequila, uma famosa bebida mexicana. Pergunta número 7. Qual é a origem do docinho de festas brigadeiro? Vamos conferir a resposta? O brigadeiro foi criado em 1946 para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. O docinho foi inventado por um grupo de mulheres em São Paulo que o serviam em festas de apoio à candidatura. O brigadeiro, o doce, não o Eduardo, acabou se popularizando pelo Brasil inteiro, mas quem ganhou a eleição foi um outro militar, o general Eurico Gaspar Dutra. E aí, como você está saindo em nosso quiz? Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva e ative as notificações. Se está gostando, deixe um comentário. Agora, vamos continuar. Pergunta número 8. Em qual país surgiu o chocolate? Vamos conferir a resposta? Os 4.000 anos de história do chocolate começaram na Mesoamérica, o atual México. Foi lá que as primeiras plantas de cacau foram encontradas. Os Olmecas, uma das primeiras civilizações da América Latina, foram os primeiros a transformar a planta de cacau em chocolate. Pergunta número 9. Em qual país surgiu o hábito de cortar e fritar batatas? Vamos conferir a resposta? A ideia de fritar fatias de batatas surgiu na Bélgica no final do século XVII, no vale do rio Meuse, entre as cidades de Dinant e Liège. Era comum na culinária local o consumo de pequenos peixes fritos. Como no inverno o congelamento do rio dificultava a pesca desses peixes, alguém teve a ideia de substituir os peixinhos por fatias de batata na frigideira. Assim nasceu a famosa batata frita. Pergunta número 10. Em que ano surgiu o sorvete de casquinha? E aí, vamos ver a resposta? O sorvete tem origem há cerca de 3.000 anos na China, mas o sorvete de casquinha surgiu por causa de um pequeno problema de logística. Na Feira Mundial de St. Louis, em 1904, o vendedor de waffles, o sírio Ernest Howe, deu uma força a um comerciante de sorvete que ficou sem recipientes para vender seu produto e ofereceu o waffle para servir de suporte. Popularizou-se assim a casquinha de sorvete que nós tomamos hoje, nos dias de verão. Pergunta de número 11. Em que país surgiu a margarina? Vamos conferir a resposta? Em 1869, o imperador francês Napoleão III lançou um concurso para encontrar um substituto para a manteiga. O químico Hippolyte Mermoyer venceu o concurso com uma mistura à base de gordura de boi. Ela recebeu o nome de margarina. Pergunta de número 12. Em qual estado brasileiro foi criado o pão de queijo? E aí, vamos ver a resposta? Apesar de incerta, a história do pão de queijo se mistura com o ciclo do ouro em Minas Gerais. Alguns registros apontam sua criação no estado mineiro no século XVIII, época em que a farinha de trigo disponível era de péssima qualidade e no lugar era utilizado o polvilho, oriundo da mandioca, trazido pelos portugueses. A receita
eram adicionados sobras de queijo que haviam endurecido, ovos e leite. A massa enrolada e assada daria início à história do pão de queijo. Pergunta de número 13. Quando e onde surgiu a coxinha de frango com catupiry? Vamos conferir a resposta? A coxinha, que é um salgado muito conhecido e famoso no Brasil, tem a sua origem na França, no livro do chefe francês Marie-Antoine Carême, conhecido como o Rei dos Chefes e Chefe dos Reis. A publicação de 1844 fala do croquete de poêlée, um croquete de frango moldado em forma de pera. A adição do catupiry ao salgadinho, no entanto, é acreditada a Teresa Martins, que afirma ter inventado a coxinha com catupiry em Belo Horizonte em 1972. Pergunta de número 14. Quem trouxe a cerveja para o Brasil? Vamos conferir a resposta? A história da cerveja no Brasil remonta ao ano de 1654, quando a Companhia das Índias Orientais enviou para terras brasileiras, junto com os holandeses que por aqui chegavam, algumas amostras da bebida, assim como sua receita e todo o equipamento necessário para prepará-la. A ideia era montar a primeira cervejaria brasileira. Mas logo depois, a cerveja, assim como os holandeses, desapareceram do Brasil, surgindo novamente apenas em 1808, quando a família real portuguesa trouxe de volta a bebida ao país. Pergunta de número 15. Em qual século foi criada a lasanha? E aí, vamos ver a resposta? A primeira referência da lasanha é do século XIII, na Itália, quando o prato ainda não usava o tomate. E aí, gente, quantas perguntas vocês conseguiram acertar nesse quiz? Escrevam aqui nos comentários. Ainda temos a nossa pergunta bônus para vocês que assistiram o vídeo até aqui. Lembre-se que aqueles que colocarem a resposta certa para esta pergunta nos comentários, ainda hoje, terão um nome aparecendo no próximo vídeo do canal. Vamos lá? Qual desses pratos famosos não é um clássico da culinária francesa? A resposta para a pergunta bônus eu darei no começo do nosso próximo vídeo. Chegou ao fim o nosso quiz sobre história e curiosidades sobre comidas e bebidas. Para mais perguntas sobre diversos assuntos, clique em gostei, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Obrigado pela atenção e te encontro no próximo quiz. Até lá!